quando verificar uma grave violação à legislação do OAB. Claro que para o Conselho Federal intervir nos conselhos seccionais, eu vou ter a necessidade, né, de uma aprovação da intervenção por pelo menos 2/3 dos seus integrantes das suas delegações, sendo que não participa da votação a delegação daquele conselho seccional onde vai haver a intervenção, certo? O Conselho Federal pode intervir no conselho seccional e os conselhos seccionais podem intervir nas subseções e nas caixas de assistência, também pelo quórum de escolha, de decisão de 2/3 dos seus integrantes a favor dessa intervenção, quando houver grave violação na legislação respectiva. O Estatuto da OAB e o Regulamento Geral, naqueles artigos que nós indicamos, dizem quais são as atribuições de cada um desses órgãos da OAB, ok? Pois bem, encerrada essa parte de fins e organização do OAB, nós temos que, para finalizar o nosso curso, conversar a respeito das eleições no âmbito da OAB, certo? Não estamos falando de eleições gerais, nós estamos falando de eleições no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. E as eleições no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, elas são previstas em 2 dispositivos. Um, no Estatuto da OAB, né, que vai lá do artigo 63 ao artigo 67, ok? Do artigo 63 ao artigo 67. E também no Regulamento Geral, tá? O Regulamento Geral fala também das eleições da OAB, do artigo 128 ao artigo 137C, tá? Bom, vamos lá. Nós temos eleições no âmbito da OAB de 3 em 3 anos. O mandato no âmbito da OAB é de 3 anos, ok? E a eleição de todos os membros, de todos os órgãos dos conselhos seccionais, será sempre realizada na segunda quinzena de novembro, tá? Do último ano do mandato. Diz o Regulamento Geral, por meio da utilização de urnas eletrônicas. Isso é importante porque o Estatuto da OAB ainda fala em voto manual, né? Mas o Regulamento Geral atualizado, ele diz que essas eleições serão feitas por meio de urnas eletrônicas. E o voto manual só será tomado se realmente eu não tiver condições, ou porque a urna quebrou e eu tenha que usar aí a votação manual em cédula única, ok? Bom, uma coisa importante. A participação na eleição dos conselhos seccionais pelo advogado, ela é uma participação obrigatória. Se o advogado não participar ou não justificar a sua ausência, ou mesmo justificando que a sua ausência não seja acolhida pelo conselho seccional respectivo, o advogado acaba sofrendo uma sanção, ele vai ter que pagar uma multa correspondente ao valor de 20% da anuidade do local da sua seccional. Então, a votação é obrigatória e a falta da participação, ela impõe uma aplicação de uma sanção pecuniária, né, correspondente ao valor de 20% do valor da anuidade daquele conselho seccional. Ok? É eleita a chapa que receber a maioria simples dos votos. Tudo bem? É eleita a chapa que receber a maioria simples dos votos. E o Conselho Seccional toma posse no 1º dia de janeiro do ano seguinte da eleição. Ok? Alguma pergunta até então a respeito? Okay. Sim, diga. Gostaria de saber os requisitos que um advogado tem para se candidatar a conselheiro da ordem. Joia. Olha só, para que o advogado ele possa se candidatar ao cargo, né, de conselheiro da OAB, ele tem que preencher alguns requisitos, tá? E são requisitos que deverão ser preenchidos cumulativamente, tá certo? Primeiro, o advogado tem que ser regularmente inscrito na OAB. Ele não necessariamente precisa ter a sua inscrição principal no conselho onde ele pretenda se candidatar. Ele pode ter uma inscrição suplementar, mas ele tem que ter a inscrição no conselho para o qual ele deseja concorrer, seja uma inscrição principal, seja uma inscrição suplementar, ok? Segundo, ele tem que estar em dia com as suas anuidades, com as suas obrigações pecuniárias. Terceiro, ele não pode estar exercendo, no momento, uma atividade incompatível com a advocacia. Por exemplo, que ele esteja licenciado, ele não pode estar licenciado exercendo essa atividade. Outro requisito, ele não pode exercer atividade
está exercendo no momento uma atividade exonerável ad nutum, uma atividade, um cargo de confiança da administração pública. Ele também não pode estar exercendo essa atribuição. Além disso, ele nunca pode ter sido condenado por uma infração disciplinar. Agora, condenado, vamos lembrar, né, gente? Com trânsito em julgado dessa decisão, né? Não é estar sendo processado, senão nós estaríamos violando o princípio da presunção do estado de inocência, né? Preceito constitucional. Ok? Então, ele já tem que ter sido condenado para ser impossibilitada a candidatura dele, tá? Ou então, mesmo que já tenha sido sancionado, que ele tenha se reabilitado. Então, ele tem que ser primário, não pode ter sido condenado por infração disciplinar, ou que ele já tenha se reabilitado, ok? Outro requisito é ele exercer a advocacia há pelo menos 5 anos, mas 5 anos corridos. Eu não posso ter tido uma interrupção. 2 anos, parou de advogar 1, mais 2 anos, parou de advogar 1 e mais 1 ano. Não. Tem que ser o exercício da advocacia por 5 anos ininterruptos, ok? Então, se ele estiver exercendo essa atividade da advocacia por 5 anos ininterruptos, ele pode se candidatar ao cargo da OAB. Esses 5 anos, entretanto, não precisam ser demonstrados no momento da candidatura nem no momento da eleição. Eles precisam ser comprovados, eles têm que ter se completado no momento da posse, ok? Então, ele pode estar quase chegando aos 5 anos, certo? No momento da candidatura, no momento da votação, e no momento da posse ele ter completado esses 5 anos, ok? Então, esses são os requisitos que o advogado tem que preencher e tem mais um, né? Mas esse mais um é num caso específico, ok? Se ele for da gestão anterior, ele estiver buscando uma reeleição, ou ele já tenha sido conselheiro da OAB ou integrante da OAB, ele não pode estar pendente quanto à sua prestação de contas. Os conselhos seccionais prestam contas para o Conselho Federal, né? Então, ele não pode estar pendente quanto a essa prestação de contas. Tá? Porque ele, se tiver alguma pendência, ele não vai poder. Agora, não são todos que têm esse requisito, né? Esse requisito é só se nós tivermos esse advogado, esse conselheiro que busca uma eleição, já participado de alguma chapa anterior ou de alguma gestão anterior. Ok? Pois bem, como regra, nós temos o advogado, ele tendo seu mandato extinto pelo decurso do tempo. Então, terminados esses 3 anos, aí então nós teremos a extinção aí desse mandato. Ok? Meu nome é Mayara Lohane e a minha pergunta é: o mandato de um conselheiro pode ser extinto antes desses 3 anos? Pode. A regra é a extinção do mandato, Mayara, pelo decurso do tempo. Entretanto, nós podemos ter a extinção do mandato do conselheiro por alguns motivos antes dos 3 anos. Quais são essas hipóteses? Condenação disciplinar, né? Como a gente viu, não necessariamente ele, sendo processado, ele é impedido de se eleger, né? Mas se porventura, no período do mandato, ele sofrer uma condenação disciplinar definitivamente, porque aí a gente tem a viabilidade de recurso, mas eu tenho que ter o trânsito em julgado dessa decisão, aí então o que vai acontecer? Ele vai ser excluído. Segundo, ele sofrer ou ocorrerem quaisquer daquelas hipóteses de cancelamento ou de licenciamento da inscrição. Ok? Se, por exemplo, a inscrição dele for cancelada ou ele se licenciar, ele também vai ter a extinção do respectivo mandato. E por último, tem uma terceira hipótese. Quando o conselheiro titular faltar injustificadamente a 3 reuniões de qualquer um dos órgãos da OAB. Nesse caso, se ele faltar injustificadamente 3 reuniões ordinárias consecutivas do órgão respectivo, aí então ele também terá o encerramento ali do seu mandato, de forma que ele não poderá voltar ao cargo de conselheiro naquela mesma gestão, ok? E lembrando que quando nós tivermos a eleição, se candidatam os titulares aos cargos e nós podemos também ter a chapa candidatando suplentes. Esses suplentes, eles virão em número de até metade dos conselheiros titulares. Ok? Bom, na aula de hoje, nós conversamos, nessa nossa última aula,